Depois de estar perdendo de 3-0, o Santos consegue um empate heróico contra o São Paulo, leva para os pênaltis e ganha nos pênaltis com só a torcida do São Paulo em Mogi e se sagra campeão paulista sub-20, tendo eliminado Corinthians nas quartas, a tão temida base do Palmeiras nas semifinais e uma remontada histórica da base numa final contra o São Paulo. Uma campanha linda do Santos no Paulistão Sub-20, um título gigantesco do Santos. Tem muito garoto ali, interessantíssimo, muita gente boa. Um baita trabalho do técnico Vinícius Marques, que se eu não me engano era auxiliar do Kleber Xavier. O Santos tem um goleiraço chamado Rodrigo Falcão. JP Sherman desceu e virou o líder desse time. Esse zagueiro Gustavo Assis, que fez o terceiro gol do Santos, um gol de centroavante, olha, eu cogitaria mudar o cara de posição e transformar o cara como camisa 9. Um zagueiro da base. Vejam o gol que esse rapaz fez no 3-3. O cara deu um drible da vaca no zagueiro e o goleiro saiu, ele tocou de cobertura, de totozinho, e a bola mansamente entrou dentro das redes são paulinas. Um gol que o Lautaro Dias não tem a menor condição técnica de fazer. Um zagueiro da base do Santos fez. Que jogador que é o Gustavo Assis. O Santos que tem o Vinícius Lira, o Kenai, que tem o Gustavo Henrique, que tem o PP Firmino. Tem o Bernardo que fez gol, perdeu o pênalti, mas fez gol. O Santos de Matheus Xavier, de Pedro Assis, que esbanjou na hora do pênalti, inclusive. Sem contar outros jogadores que entraram. Foram 7 substituições, né? Muitos jogadores interessantes, enfim, o Santos fez uma campanha linda, uma campanha histórica e foi buscar um resultado, juro, quando o São Paulo fez 3-0, eu falei, acabou. E aí o Santos diminui no final do primeiro tempo, confesso que já tinha parado de ver. Aí falei, tá bom, vou ver o segundo tempo. O Santos faz um segundo tempo de almanaque, empata o jogo. E olha, poderia ter virado no tempo normal, porque o juiz foi muito mal. Era para dar uns 6, 7 minutos de acréscimo, ele acabou o jogo com quase, acho que 45 e pouco ali, 46 no máximo. E levou o jogo para os pênaltis. O São Paulo começou perdendo a cobrança, mas aí o Bernardo logo na sequência perde também. O São Paulo começou a colocar frente, até que no último pênalti o jogador do São Paulo bateu no travessão e sobrou pro Felipe Laurindo, que sofreu várias lesões, né, difíceis no joelho. Bateu o pênalti, ele bateu no meio, o Santos se sagrou campeão paulista sub-20. Que legal, muito legal essa campanha, muito legal esse final de semana. Depois de uma vitória tão importante, tão fundamental ontem contra o Palmeiras, no grito da torcida, na base da raça, na base da técnica, da aplicação tática e também no acreditar, né? O Santos faz o final de semana do seu torcedor ser perfeito. Nós que somos torcedores do Santos, eu vi que tinha muita gente que não estava nem aí para esse jogo, tinha muitos amigos meus são paulinos que nem sabiam que o São Paulo estava jogando e tudo mais. Meu pai mesmo nem sabia que o Santos estava jogando agora. Acabei de falar para ele o resultado. A gente sabe que base não é uma coisa que todo mundo assiste, mas a gente também sabe que no Santos a gente tem a cultura de valorizar isso, né? De dar uma importância, porque o Santos é isso. O Santos é isso. Esse é o gancho para eu falar um pouquinho do jogo de ontem com um pouco mais de cabeça fria, que eu acho que tem coisas que precisam ser ditas aqui, não podem ser deixadas para trás, porque eu tenho algumas reflexões aqui para fazer de cabeça fria com relação ao futuro do Santos, o futuro desse trabalho, que independe da questão de ficar na primeira divisão e cair, que é mais com relação à parte técnica. Se o Santos cair, a culpa não é do Vojvoda, a culpa é da falta de planejamento, né? Mas o Vojvoda precisa fazer o que é certo. E ontem achei que ele não fez o que ele poderia ter feito, sabe? Do melhor que ele poderia ter feito. Quero conversar sobre isso com vocês, não antes de recomendar para vocês a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet mais segura para você apostar, desde que você tenha dinheiro sobrando, porque tem boa chance de você perder, isso em qualquer caso de aposta. É assim que funciona o jogo no Brasil. Então, se for um dinheiro que você vai usar para se divertir, tá sobrando, não vai faltar. Se você quiser entrar lá, fazer um cadastro,
utilizando aí a sua câmera para apontar para o QR Code que aparece ou clicando no link abaixo, escolha a Bet Nacional. Porque é a bet mais segura, a bet com mais credibilidade no Brasil, patrocinadora do Galvão, patrocinadora do Vinícius Júnior, patrocinadora deste canal, e você sabe muito bem do tanto de investimento que a Bet Nacional tem feito para fomentar o esporte no Brasil. Mas no final do dia é uma brincadeira e para maior de 18 anos, apenas para adultos. Se você gosta de se divertir, é uma baita de uma diversão, eu aposto sempre, mas com parcimônia, nunca aposto um valor maior do que eu posso perder, e o meu jeito de apostar é sempre com um pouquinho ali, com valores simbólicos apenas para me divertir. Recomendo demais que vocês façam o mesmo, brincando e criando o seu cadastro lá na Bet Nacional. Bom, precisamos falar um pouquinho do jogo de ontem de cabeça fria e falar um pouquinho desse trabalho do Vojvoda, né? O Vojvoda que em 13 jogos tem 3 vitórias, as 3 em clássicos, os 3 na Vila Belmiro, foi implacável nos clássicos dentro da Vila Belmiro e com muito mérito o Santos joga bem os 3 clássicos dentro da Vila Belmiro no comando do Vojvoda. É para mim chover no molhado dizer o quanto o time melhorou taticamente desde que ele chegou. É um time muito mais coeso, um time que sabe muito bem como tem que se defender, tem muito mais jeitos de atacar, que muitas vezes esbarra na falta de qualidade técnica dos jogadores lá na frente, é verdade, e aí não é culpa do Vojvoda, é o que ele tem à disposição, mas um técnico, eu tava vendo ontem o retrospecto dele contra o Abel Ferreira, são 12 jogos, 5 vitórias para cada lado e 2 empates. Gente, assim, e ele treinando Fortaleza e o Santos, que são orçamentos infinitamente maiores do que o Abel sempre teve nesses duelos comandando o Palmeiras, né? O cara conseguir se equiparar ao Abel Ferreira em 12 jogos, não são 3, 4 jogos, é uma amostragem grande, sempre com investimentos inferiores, a gente consegue só por aí ver a qualidade do treinador. Eu não tenho a menor dúvida que o Santos tem, para 2026, um baita de um treinador, mas o Vojvoda precisa melhorar um pouquinho o seu critério de escolha e precisa substituir um pouquinho melhor. Ontem ele poderia ter colocado tudo a perder com a sua estratégia de deixar o Robinho para o segundo tempo. Se o Luigi faz aquele gol que a bola foi lançada no primeiro 10 segundos do segundo tempo, que era só ele tocar na bola que ele fazia o gol. Se o Brazão não pega a bola do próprio Luigi, se o Flaco Lopes acerta o gol naquela chapada de fora da área que passou raspando a trave do Brazão, o que ia adiantar colocar o Robinho Júnior, cansar o Palmeiras, etc. Então, naquela situação, se ele tinha a estratégia de segurar jogadores bons para entrar no segundo tempo, por que ele não fez isso com o Neymar? Que aí entraria bem fisicamente contra um Palmeiras pior fisicamente, mas é sempre os meninos, sempre os moleques. A desculpa, sempre uma desculpa. Estamos utilizando o Robinho de novo. Eu trouxe o dado na minha live ontem. O Santos jogou contra Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Os líderes do Campeonato Brasileiro, os finalistas da Libertadores, em 3 jogos seguidos. O placar desses 3 jogos somados com o Robinho em campo é 3-0 para o Santos. Tava 0-0 quando o Robinho saiu do jogo contra o Palmeiras, tava 3-0 e quando ele entrou ficou 3-2 contra o Flamengo, e tava 0-0 quando ele entrou e o Santos ganhou de 1-0 do Palmeiras. Detalhe, ele participou dos 3 gols do Santos, os 2 contra o Flamengo e o gol contra o Palmeiras. Como esse menino pode ser reserva? Porque a estratégia... Irmão, foda-se a estratégia, você tem que priorizar quem é melhor. E esse menino não só tem que ser titular, mas como ele tem que ser titular absoluto, ele tem que ter uma sequência até o final do campeonato. Ele vai jogar mal. O Souza vem de 3 partidas, esses 3 jogos pra mim abaixo do que ele pode jogar. O Escobar entrou dando cruzamento, então agora tem que acabar, voltar com o Souza pro banco? Não, tem que manter o Souza, porque jogadores jovens vão oscilar, mas é assim que eles crescem e eles precisam ter respaldo. Todo mundo tem respaldo. Zé Rafael chegou a passar por momentos nesse campeonato que não estava jogando nada da volta da Copa do Mundo de Clubes e ele permaneceu como titular. Por quê? Porque é o Zé Rafael. O Neymar não tá jogando nada faz tempo. Ontem jogou melhor, falei bastante sobre o Neymar na live, se associou melhor com os companheiros, foi menos fominha. Mas ele perdeu 3 bolas que geraram contra-ataques perigosíssimos do Palmeiras. 3 bolas assim que não se pode perder. E não só
não sai do time, como não é substituído. E quando é substituído, faz o que fez contra o Flamengo. Sempre sobra para os meninos. E o que dizer do Bom Tempo, né? O Bom Tempo, depois de entrar, mudar o jogo contra o Flamengo, ele é premiado nem sequer sendo opção nesse jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Saiu o Arão, você poderia colocar um terceiro zagueiro, o Palmeiras tinha enfiado 2 jogadores na área, você poderia colocar o Baço ali para tentar equilibrar, ganhar a superioridade numérica no primeiro terço do campo. Eu acho que era o que eu faria se eu fosse treinador, mas aí, beleza, você quer manter os 3 volantes, você acha... É o Bom Tempo, não o Vitor Hugo, que não entregou nada até agora, não fez nada pelo Santos até agora e continua na frente do Bom Tempo. E é um jogador que o Santos está tentando valorizar e que no final do dia, se for vendido, quem vai ganhar é o Flamengo, porque nem taxa de vitrine o Santos tem. Então, do ponto de vista de futebol é ruim, do ponto de vista administrativo é ruim. São coisas que são inexplicáveis no trabalho do Vojvoda que precisam ser corrigidas. Isso significa que o Vojvoda tem que ser demitido, tem que cair. Eu sou um cara extremamente passional. Termina um jogo, eu sou capaz de pedir a cabeça de qualquer um, porque é muito diferente uma análise como essa, feita um dia depois, uma análise no calor do momento, né? E agora, em que pese o trabalho, na minha maneira de olhar, ser bom do ponto de vista muito mais do que é jogado do que do ponto de vista de resultados. Em termos de resultados, o trabalho do Vojvoda não é bom. Mas se ele melhorou, a gente está aqui para analisar o que vai além do resultado, porque isso não é só pegar a tabela e qual que é o aproveitamento, é bom ou ruim, isso minha mãe faz, minha avó faz. A gente tem que ver o jogo, tem que entender o jogo. Eu acho que o Santos melhora quando traz o Vojvoda, mas algumas escolhas dele são absolutamente inexplicáveis, que precisam ser explicadas. E o que ontem me causou em espécie, ontem fiquei bastante incomodado, inclusive quando eu saí da live, imediatamente fui assistir a coletiva do Vojvoda, para trazer algum material para cá, de repente uma leitura, e assim, não teve nenhuma pergunta, absolutamente nada com relação ao Bom Tempo, sobre por que ele não utilizou o jogador. Nenhuma, zero, assim, perguntas ruins no geral. Ah, Rodolfo, por que você não vai lá e pergunta então? Porque eu não vou mesmo, não quero perguntar, mas é obrigação dos caras que estão lá fazer boas perguntas, pô. Não é minha função, nunca fui, nunca fiz isso e não quero fazer. Não quero participar desse ambiente de clube, de dia a dia, não me interessa. Meu negócio é sentar aqui e comentar, falar o que eu penso de longe, entendeu? Sem conhecer essa gente de perto, sem ninguém do meu time fazer campanha publicitária para jogador nenhum, para eu ter total liberdade para dizer o que eu penso, dar no meio quando preciso e elogiar quando preciso na mesma maneira. Da mesma maneira. É a minha maneira de trabalhar. E a minha maneira de trabalhar também passa por críticas e elogios aos companheiros, na bola, profissionalmente. Ninguém está falando aqui da pessoa de ninguém. Entendeu? Eu achei que ontem a entrevista, as perguntas pro Vojvoda foram muito ruins no geral, e aí não tô falando de um repórter específico, porque teve boas perguntas ali ao que se pedia a coletiva, mas não se perguntar sobre o Bom Tempo, que mudou o jogo contra o Flamengo, ele sequer com 5 substituições não coloca o rapaz para de novo insistir com o Vitor Hugo. A gente não sabe o que o Vojvoda pensa sobre isso, porque não se pergunta para ele o que ele pensa sobre isso. Isso é inacreditável. Inacreditável. Agora, o Santos tem pela frente um duelo que vai precisar de uma outra estratégia, é outro tipo de jogo, é uma outra questão tática. O Santos precisa entrar com um sentimento de guerra de novo, porque vai precisar, e se ganha do Mirassol, se o Santos ganha do Mirassol, o Santos fica muito mais próximo de pensar no ano que vem em jogar uma Série A. O empate não é de todo ruim pela situação do Mirassol e tal, mas uma vitória seria uma coisa linda para o Santos pensando em sobrevivência e permanência na Série A, até porque o Vitória vai pegar o Red Bull Bragantino, que melhorou nas mãos do Wagner Mancini, fora de casa, na casa do Red Bull. A chance de o Vitória não vencer esse jogo é grande, dá pelo menos um empate lá, e o Santos abriu uma pontuação interessante. Se o Vitória empata e o Santos ganha, o Santos fica numa situação muito cômoda, até porque o Santos tem uma vitória a mais do que o Vitória, né? Então, no empate ali, se eu não me engano, eu acho que o Santos tem alguma vantagem no saldo e nas vitórias. Então, para o Santos seria imprescindível vencer o Mirassol, torcer por um tropeço do Vitória e ter um pouco mais de tranquilidade para os jogos finais, porque aí o Santos vai ter 2 jogos fora contra Inter e Juventude, 2 jogos em casa contra Sport e Cruzeiro. Inter e Juventude jogando a vida, a gente não sabe qual vai ser a situação do Juventude até lá, mas o Inter vai sim jogar a vida no Beira-Rio, o estádio deve estar lotado e tudo mais, e
Sport já rebaixado, o Cruzeiro não deve estar brigando por mais nada, e se classificar para a Copa do Brasil, se passar pelo Corinthians, vai ter um jogo dali 3 dias de final da Copa do Brasil, então a tendência de vir com time reserva é muito grande, então o Santos começa a se abrir uma janela de possibilidades, mas o Vojvoda precisa tomar escolhas melhores. Ontem, por exemplo, depois de um certo momento, era nítido que o Neymar tinha que ser substituído, estava pregado em campo, não estava entregando mais nada, e ele não tirou. Comentei isso na live, eu entendo, acho que é difícil você tirar um jogador que, por mais esgotado e que não esteja defendendo e ajudando os companheiros, defensivamente nesse caso, é um jogador que ainda preocupa a defesa adversária e abre espaço. Mas se você for ver o gol do Santos, o Neymar não tem uma importância de abrir espaço para nada. Ele só estava ali no meio da área como poderia estar qualquer outro. Então dava para o Santos tentar arriscar, tirar o jogador. Eu entendo o treinador, mas eu acho que algumas escolhas do Vojvoda têm sido equivocadas e têm atrapalhado o Santos. Mas no frigir dos ovos acho que é um bom trabalho. Agora o jogo é quarta-feira, 9 da noite. Muita coisa vai acontecer até lá, vamos ver que tipo de formação que o Vojvoda vai trabalhar, vamos ver como que o time vai se portar. E assim, gente, a gente vai comentando no dia a dia, né? Não dá para apressar os bois, tem muita coisa para acontecer. O Campeonato Brasileiro agora pega no tranco fisicamente. Vamos ver a situação do Arão, porque eu acho que o Santos encontrou o tripé de meio de campo que vai dar a tranquilidade que o Vojvoda precisa para ficar na primeira divisão, mas o Arão saiu sentindo a coxa e é preocupante. Não sabemos ainda a situação, vamos ver aí, apurar, conversar com as pessoas e também, claro, observar as informações tão valiosas que os principais setoristas do Santos de dia a dia trazem com relação a isso. A própria assessoria do Santos, vamos ver se eles se manifestam com relação à questão física do Arão, mas seria muito importante o Santos manter esse tripé de meio campo experiente, forte fisicamente, mas é um tripé que também tem um calcanhar de Aquiles, que é a intensidade que falta no segundo tempo pela idade dos três. Agora, eu acho que o Santos não tem time para cair, eu acho que o Santos tem, se comparando com os times que estão mais abaixo, o Santos é melhor do que todos os times que estão mais abaixo, mas tem que ganhar pontos. Não pode perder para o Vitória como perdeu, empatar com o Fortaleza como empatou. São só 2 jogos ali que ficam claro que se tivessem 5 pontos a mais, o Santos nem estaria mais nessa conversa falando de rebaixamento, a gente estaria pensando em outras coisas, mas não dá mais para chorar o leite derramado. Vamos ver como é que esse trabalho daqui agora em diante se consolida. E é isso, são 5 jogos pela frente, a começar pelo Mirassol na próxima quarta, que é decisão. Depois o Santos enfrenta na segunda-feira só o Internacional, o que vai me dar tempo para assistir o show do Oasis no domingo com tranquilidade no Morumbi domingo que vem, sem precisar me preocupar com o trabalho. E é isso, vamos construindo, galgando jogo a jogo. Eu não acreditava, a partir da vitória contra o Palmeiras passei a acreditar, mas também não é que eu tenho certeza que o Santos vai ficar. O Santos iludiu a gente pra caramba em 2023, ganhando do Palmeiras em Barueri, ganhando do Flamengo em Brasília, ganhando do Goiás na Serrinha e ganhando do Bahia lá na Fonte Nova. E aí quando chegava nos jogos que tinha que ganhar, como o Fortaleza, que não estava brigando por mais nada, que é muito uma situação parecida com a do Cruzeiro na última rodada, o Santos não foi capaz de ganhar. Então eu tô vacinado com relação a isso. É jogo a jogo e a briga vai ser dura, mas que o Santos consiga engatar uma sequência para que a gente não chegue na última rodada com a faca no pescoço, porque caindo ou ficando, ninguém quer viver esse drama de novo, que ninguém merece viver esse drama todo ano, e o Santos tem vivido esse drama todo ano na primeira divisão, nos últimos anos que tem disputado. Foi assim em 21, foi assim em 22, aí caiu em 23, aí 2024 Série B, 2025 tá sendo assim de novo. O Santos precisa pensar na manutenção do treinador, pensar numa janela melhor, de repente mandando embora o Alexandre Matos, que fez um trabalho ridículo nessa última janela, e não só fez um trabalho ridículo, mas como deu uma entrevista patética, sem assumir os erros, ou melhor, assumindo, dizendo que a janela era ruim mesmo, que jogador bom já estava empregado. Ou seja, o cara assume de maneira cretina que contratou jogadores ruins, né? Então que o Santos faça um trabalho melhor, troque de dirigente, quem sabe, e que essa diretoria tome consciência da responsabilidade que eles têm, façam um último ano para nunca mais voltarem a pisar dentro do Santos Futebol Clube. Para Marcelo Teixeira, Marcelinho Teixeira, Bozelinha e toda essa trupe
que hoje comanda o Santos desapareça do Santos, que seja o último ano de calvário e que a gente nunca mais veja essa galera lá no dia a dia do Santos, que eles sejam expurgados da vida do Santos, mas que pelo menos mantenham o Santos na primeira divisão. É isso que a gente torce e os próximos assuntos que surgirem virei aqui nos próximos dias para comentar. Bom domingo a todos e até a próxima. Tamo junto.